1-0 Lusa, Tigrão. Olha, é inacreditável a situação em que o Guarani se meteu dentro da competição. Depois a gente vai falar bastante, ainda no decorrer do nosso apito final, sobre a classificação, as possibilidades. Vou me prender aqui dentro do tempo ao jogo de hoje. E no jogo de hoje, você já disse tudo. O Tomazella fez uma defesa michuruca, foi o termo que você usou aí. Né? Para um time que estava na situação e piorou a sua situação do Guarani, é muito pouco. Eu até gostei, até 30 do primeiro tempo, da posse de bola, da iniciativa, o Guarani empurrando a equipe da Portuguesa para dentro do seu campo, também porque a Portuguesa se deixou empurrar, também porque a Portuguesa tinha uma estratégia de atrair o Guarani para jogar no contra-ataque. Mas é um time que não tem objetividade, é um time que não tem profundidade, que não chuta, que não cria uma jogada mais aguda. Esse é o time do Guarani, que toca para lá, toca para cá, lateraliza o jogo a todo momento e não consegue criar nenhuma situação aguda. Então, a Portuguesa também, sem jogar uma partida que possa a gente dizer assim que foi um grande jogo, mas se defendendo bem, não deixando o Guarani sequer ameaçar, e aí, no apagar das luzes da primeira etapa, a 50 minutos, a 49,5, o jogo ia até 50, né? E saiu o pênalti a 49,5, deu VAR, aí uma bobagem muito grande do Helder, vai lá e acaba chutando o lateral direito da Portuguesa, o Douglas Borel. O jogador ia indo para a linha de fundo com a bola, era só fechar o espaço, só cercar que ele ia se perder com bola e tudo, dar a linha de fundo para ele. Ele chega visando a bola, é verdade, mas não chega nem perto da bola. Dá um bico no pé do jogador da Portuguesa, o juiz não viu, mandou seguir, o VAR chamou, o pênalti foi marcado, o Giovanni Augusto, a 51, foi lá e botou na rede. E aí vem o segundo tempo. O Guarani perdendo, jogando mal, não criando situações, não conseguindo envolver, não conseguindo penetrar, apenas tocando de lado, uma confusão tática danada, o Regis sozinho tentando criar alguma coisa, com o Reinaldo perdido lá do lado esquerdo, sem criar nada, com o tal do Pablo Tomás do lado direito também, totalmente nulo, uma figura apagadíssima, e o treinador não mexe, jogando com três volantes que não produzem, nem o Anderson Leite, nem o Camacho e nem o Matheus Bueno. Eles não jogam, eles não evoluem, eles não fazem a transição, eles não conseguem fazer a bola chegar com qualidade. E com algumas opções no banco. O Rafael, por exemplo, esse menino revelado na base do Guarani, o Rafael Freitas, né? É um jogador que poderia ter sido usado. O João Vitor, que foi titular até outro dia, era um dos destaques da equipe. Perdeu espaço, é verdade, mas é bom jogador. Ele volta com o mesmo time e demora. E a hora que vai mexer, começa a mexer e não escolhe as peças certas. E depois tira um volante barra meia, que é o Matheus Bueno, que não estava bem no jogo, e vem com o Márcio Silva, que é um zagueiro. Mas aí a 43 minutos do segundo tempo, ele tira o Pablo Tomás, que foi uma figura nula, apagadíssima, absolutamente inexistente dentro de campo. 43 do segundo tempo, ele vem com o João Vitor. Quer dizer, um festival de erros, um time desorganizado, despersonalizado, sem poder de reação, que se acomoda com a derrota, que não reage e que precisa mudar a chave já, a partir do jogo contra o São Paulo, que vai ser muito difícil, se não vai disputar a A2 no ano que vem. Edu Pinheiro.